Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos à primeira aula de um pouco menos de física e mais matemática. Então, hoje nós vamos falar muito mais de matemática, de física, é claro. Vamos entender a filosofia da matemática. O que seria a matemática? A gente pega, por exemplo, Platão, ele falava sobre os postulados, tal. O que seria a ideia do postulado? Seria a ideia de axiomas que não podem ser demonstrados, eles são indemonstráveis, mas mesmo assim eles são inatos. É o que é chamado de princípios inatos da consciência. Que aí ele dizia, por exemplo, que o número a gente não precisa falar sobre ele porque ele já existe no mundo das ideias, vamos dizer assim. Então existem coisas que existem no mundo das ideias que são inatos na nossa consciência que nós apenas relembramos. Então ele falava isso daí. Que viagem é essa, velho? E quais seriam os axiomas da matemática? Cada área da matemática existe os seus próprios postulados ou axiomas, que seria a ideia das regras do jogo. Hoje a gente vai abrir aqui o essencial, depois a gente vai falar um pouquinho sobre Euclides. A maioria dos negócios aqui vai ser sobre Euclides. Então vamos lá. O que é mais difícil de se entender questão da matemática? O mais difícil de se entender aqui, com certeza, é a subtração e a divisão, ok? É o que você tem que se focar mais aqui, porque é muito fácil você entender a adição, como funciona, e a multiplicação. Não precisa nem eu dizer para vocês o que seria isso daí. Mas agora a pegadinha é a subtração e a divisão. Porque a subtração ela é uma forma de soma, só que ela é o que nós chamamos de soma da diferença. Nós queremos encontrar a diferença das coisas quando nós usamos uma subtração. Isso é uma coisa bem oculta que você precisa entender a partir de agora. A subtração ela é a soma da diferença. É assim que você precisa ver a subtração como ela é, tá ok? The prophecy is true. Aí você já começa a pensar que tipo de cálculo eu posso fazer. Por exemplo, uma conta de luz. Se você tiver a conta da energia e você vê o valor anterior, aí você pega o valor atual, você pode fazer a soma da diferença entre eles e achar quanto você gastou, por exemplo. Então é isso que serve a subtração. A subtração ela é um tipo de soma que traz a diferença entre as coisas. É bom você entender desse jeito para montar problemas envolvendo isso. Nós temos aqui, por último, nessa parte, a divisão. A divisão também é um problema das pessoas acharem quando for fazer alguns problemas matemáticos, porque ela trata sobre coisas iguais, razões. A divisão ela sempre trata sobre razões de igualdade. É o que nós chamamos de coeficientes. Nós tiramos coeficientes. E isso aqui é de extrema importância você entender. Porque a divisão é uma das coisas mais importantes que temos na matemática, porque vai dar em várias coisas. Quando nós queremos trabalhar, por exemplo, com frações, quando nós queremos trabalhar com razão e proporção, sempre vai existir a divisão, porque ela é uma regra de igualdades. Que vai sair dali coeficiente, que vai ser a razão, vamos dizer assim, ou a razão ou proporção de algo. Por exemplo, a taxa de crescimento. Então a divisão ela é extremamente importante, principalmente para a área da física, tá ok? Então, por isso que eu tô dando uma atenção redobrada para a divisão, porque ela vai ser necessária. Aqui eu já mostrei para vocês o caso da diferença. Falei para vocês, se você quiser achar a diferença entre alguma coisa, você faz a subtração, que ela é a soma da diferença. O caso da divisão é o caso da pizza, porque ela tem que dividir iguais. Existe um caso que é aquele que os números eles não conseguem ser divididos, que a gente vai entrar no caso do resto. Então a divisão do jeito perfeito deve ser partes iguais. Então com esse raciocínio você já consegue montar várias contas de boteco, que são as contas fáceis que eu botei aqui, os casos fáceis. Como por exemplo, eu preciso dividir uma pizza para 6 pessoas. Eu tenho não sei N pedaços. Multiplicação, problemas com multiplicação. Eu preciso pagar 3 vezes. Quanto é que vai sair esse valor em 3 vezes? Subtração, eu falei do exemplo da conta lá, da conta de luz. E a adição é a mais fácil, nem vou falar dessa porra. Então, o que seria difícil agora, já que essa parte é fácil? Vamos agora para as coisas mais difíceis para o iniciante na matemática.
Essas daqui é o cão, que é a radiciação, as potências e as frações. Isso aqui é o cão, tá ok? E são coisas que são corriqueiras, que você vai trabalhar de vez em quando, elas podem até facilitar a tua vida. Vamos falar sobre frações. Frações, elas são divisões em partes menores do que as partes menores que nós conhecemos. Essa é a ideia da fração. Partes menores do que as menores do que nós conhecemos. Como, por exemplo, a gente conhece um, mas a gente não conhece o meio de um, a metade de um. Entendeu? Então as frações, elas são partes dentro de um inteiro, vamos dizer assim. E elas se mostram como 3 tipos básicas, que eu vou botar aqui para vocês aqui as imagens. Que tem a fração normal, que é fácil você conhecer, porque a parte de cima da fração, eu não vou falar o nome técnico, não, tá? A parte de cima da fração, ela fala quantas partes você tomou. A parte de baixo, ela fala sobre o todo da fração. Então a de cima é quanto você tem, a de baixo é quanto tem no total que você pode pegar. Então a fração original normal, ela é desse jeito. E quando você tem todas as partes, por exemplo, quando você tem 4 sobre 4, isso é a mesma coisa de 1. Que? Como? Realmente, é estranho pra caralho você pensar que 4 sobre 4 dá 1, mas se você tiver 4 com 4 é a mesma coisa de você ter um inteiro, que é a mesma coisa de você ter 1, por mais absurdo que pareça isso. Mas se você parar pra pensar, tem tanta coisa ridícula que você aceita, então você pode aceitar isso aqui. Só você ir lá pra fora, ver algum filme aí, fodido aí, de lacrate, que você tem que aceitar. Então você vai ter que aceitar essa porra aqui. É 1 e acabou. Aí existem outras formas de frações? Existe. Porque a nossa vida é uma desgraça. Existem as formas compostas dela, que você pode botar vários inteiros, e tem aqui de você só ir socando em cima, que é quando você ultrapassa a parte de baixo. Quando você ultrapassa a parte de baixo, o que significa isso? Significa que você tem vários inteiros. Como o exemplo aqui do 4 sobre 4. Se você botar, por exemplo, 6 sobre 4, esses 6 que estão sobrando já é de outra conta. Caso seria 4 com mais 2 quartos. Mas como você é preguiçoso, um filho da puta preguiçoso, aí você bota composto assim, aí você bota 6 quartos. Aí existe o outro também, que o outro é você botar direitinho, é botar 1 inteiro, você vai botar um 1 na frente e a parte fracionada, que aí no caso vai ser 2 quartos, 1 inteiro e 2 quartos. Então existe essas 3 formas aqui. Sobre agora as operações, elas mudam um pouquinho, porque a adição e subtração é inferno para você fazer, que você precisa achar os denominadores dela para você conseguir fazer a conta. Mas por enquanto a gente não vai trabalhar com as operações. Quando a gente for fazer algumas contas que forem necessários fazer isso, a gente vai se aprofundar um pouquinho. O que você precisa saber é que a única coisa fácil da fração é quando é multiplicação, porque divisão você tem que inverter e adição e subtração é inferno, que você vai ter que achar os divisores lá e depois multiplicar divisor, ou então tem como você fazer uma malícia que eu vou dizer para vocês no futuro, que é aquele negócio de você botar um lá no zero a conta, porque enfim, vocês vão saber no futuro. Potência é simples pra caralho, porque é um número que multiplica por ele. Por exemplo, se tiver 2 elevado a 2, é 2 vezes 2. 3, 2 vezes 2 vezes 2. Então potência não tem muito o que dizer, e as regras da potência a gente vai ver no futuro. O que você precisa saber sobre potência aqui é porque ela pode aliviar a sua barra na questão aritmética de vez em quando. E também, vocês vão ver aqui no futuro aqui, que eu vou falar para vocês a questão da faturação aritmética. Dentro da faturação aritmética, a gente vai usar potências para livrar a nossa cara de contas que seriam difíceis de fazer. Mas o mais importante da potência, eu vou dizer para vocês, porque elas livram a nossa cara dos malditos radicais, que isso é uma desgraça. Desgraça! Na vida da pessoa. O que são radicais? Radicais são as raízes, as benditas raízes. Na questão geométrica da coisa, quando a gente pega metro vezes metro, não aparece metro quadrado. Esse quadrado ele está delimitando uma área, como se fosse vários quadradinhos que foram feitos. Então os radicais eles são o quadrado da potência, ou seja, a versão quadrática de uma potência. É assim que vocês devem ver os radicais, porque eles sempre tiram uma versão quadrática de alguma coisa, tá certo? E eles são os inversos da potência.
Tá certo que existe a exponenciação, o logaritmo, mas isso daí é para outros episódios. O que você precisa aprender agora é que as potências elas são inversas aos radicais. E o que é mais importante? Que muitas vezes você pode usar potência em vez de ter que usar essa desgraça. Existem dois casos muito importantes da potência que vocês precisam saber, que são as potências negativas e as potências fracionárias, que é quando tem uma fração. Toda vez que você vê uma potência com uma fração em cima, você sabe que é o inverso de um radical que está lá, o inverso de uma raiz que está lá no meio. E isso aqui, às vezes, é um saco para você fazer quando você tem que integralizar alguma coisa ou tem que fazer um cálculo de diferencial. Quando cai potências com frações, que é o inverso. Às vezes é muito melhor você inverter para uma potência do que você fazer ela original mesmo, como uma raiz. Aí eu estou mostrando para vocês aqui o exemplo de uma potência que é uma raiz, na verdade, invertida. Lembrando aqui para vocês que as regras tanto as regras de potência quanto as regras dos radicais, eles são quase iguais. Antes de tudo aqui, antes de a gente começar a falar mais um pouquinho sobre isso daí. Porque, por exemplo, existe uma regra de potência que quando você tem duas partes de cima igual, por exemplo, 2 sobre 2 vezes 2 sobre 3, tem como você somar as potências. Então isso é uma regra das potências, que não acontece nos radicais. Você não pode somar duas raízes como se fosse potência, que vai dar uma zoeira fodida. Isso não acontece. Fora isso, as regras são muito parecidas, mas o que é melhor? O melhor é você inverter. Você pega o radical e inverte para a potência. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de como isso acontece. Tá aí as fotos aqui de como acontece. Por que fazer isso daí? Porque às vezes você mudar a raiz para uma potência pode ficar mais fácil, porque você vai usar as regras de frações. Entendeu? Aí você usa as regras de frações e as regras de potência. Aí pode ficar muito mais fácil do que trabalhar com raiz, porque raiz é um saco para trabalhar. Aí outra coisa também agora, vamos falar sobre a faturação aritmética. Faturação aritmética. Um número, quando a gente pega, por exemplo, 1200. 1200, ele tem o quê? Tem mil o quê? 1000 de milhar e 200 de centena e só isso. Agora se fosse 1210, a gente pode separar e fracionar esse número. A gente pode dividir em 1000, em 200 de centena e, se no caso 10 dezenas. Então pode ficar mais fácil o cálculo se a gente conseguir fazer essa faturação, conseguir dividir ele, como esse número que eu disse para vocês agora, 1210. A gente sabe que ele é formado por 1 milhar, as duas centenas e 1 de dezena. Sabendo de como isso funciona, a gente pode, por exemplo, fazer desse jeito para fazer o cálculo mais rápido, mas também a gente pode representar por potências, cada uma dessas partes aí, se for potências de 10. Então tem como fazer isso daí, potências de 10, também em outros casos também. Aqui eu estou te dando várias ideias aqui para você começar a se acostumar em fazer um tipo de cálculo de formas mais variadas possíveis. Como você sabe, agora existe uma forma de você conseguir fatorar para você fazer o cálculo mais rápido usando potência. Para você ver como é interessante você entender sobre essas partes aqui que são as mais difíceis que tem: frações, potências e radicais. Já para você ir já pensando, por exemplo, nesse número 1210, se a gente já dividir em 3 etapas, que número que a gente pode transformar aqui que dê 1000, por exemplo? Que número vezes ele mesmo que dá 1000? Que número ele mesmo que dá 200? Que número vezes ele mesmo que dá 10? Entendeu? Você fazendo isso daí, você coloca em forma menor e mais fácil de você manipular. Foi para isso que a potência foi feita. A potência ela foi feita para ganhar agilidade. E a notação científica foi feita também nesse mesmo intuito. Em vez de você colocar vários números, você converte ele em números menores e trabalha só com potências, em frações e tal. Então essa é a jogada que eu estou deixando para vocês aqui. E por último, a gente tem as famosas e populares fatorações algébricas. As mais importantes que tem, que eu vou falar aqui, não vou falar na parte do cubo, mas eu vou falar das mais importantes aqui, que é a questão da evidência, que essa daí, meu amigo,
Essa é a mais importante. A primeira mais importante. A segunda é aquela que a gente já conhece, do A ao quadrado, A e B ao quadrado. Essa daí, de longe, é a que você vai fazer pelo resto da sua vida. Essa daí. Então tá aí no quadro. O caso aí. Quando você tem entre parênteses A mais B elevado ao quadrado, por exemplo. Aí a gente vai, famoso produto notável. A elevado a 2, aí pode ser mais ou menos 2 vezes AB mais B ao quadrado. Tá aí o exemplo aí para vocês. Então esse daqui é uma das mais importantes aqui, fatoração, produtos notáveis. Esse daqui é o... E a colocação em evidência também. Por exemplo, quando a gente tem coisas iguais, isso inclusive isso é uma regra. Eu já falei para vocês lá nos vídeos de computação, a comutatividade, a associatividade. Essa ideia de você colocar números em evidência vem disso, porque quando tem um número que está repetido e ele é uma multiplicação de 2 termos, tem como você colocar esse termo aí, porque ele é comum entre esses 2 termos. Se ele é comum a esses 2, a gente bota em parênteses esses 2 e vai multiplicar esse que é incomum fora. A ideia de evidenciar um número é essa daí, porque o número ele está multiplicando vários e tem em comum, todos eles têm esse número em comum, então a gente pode colocar ele em evidência. Tá aí um exemplo aí para vocês. Essas daqui são as regras principais. Mano, isso aqui é principal de produto notável. Não tem como você fugir disso aqui, tá ok? Principalmente quando a gente faz lançamentos. Na parte de lançamento oblíquo, se não, mano, e equação do segundo grau. Não tem como fugir. Também existe um caso importante eu falar para vocês, que é o caso onde existe A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Que a gente encontra aqui a soma das diferenças aqui, como eu estou mostrando para vocês, que é outro caso particular dos produtos notáveis. Existem outros? Sim, existem outros produtos notáveis, que é dos cubos lá, fudido, mas não, por enquanto a gente não vai mexer com essa parte, não. O importante, para fechar aqui, então hoje a gente deu uma pincelada sobre várias coisas. Agora resta você sintetizar o que eu falei e começar a abrir a sua cabeça sobre essas várias formas aqui de matemática que a gente vai usar, ok? Outra coisa também, eu pretendo usar outros tipos de sistema, tá ok? Vou ver se eu uso o MATLAB, vou ver se eu uso calculadora, eu vou ver se eu uso vários, para vocês terem uma ideia de vários tipos de coisa de fazer cálculo, vários equipamentos de cálculo tal, fora o que você tem que fazer por si só também, tá? Então, até a próxima. A gente fechou aqui por hoje. A gente falou sobre adição tal, falamos sobre algumas coisas sobre os tópicos essenciais, sobre alguns cálculos. A gente falou um pouquinho sobre frações, o que é potências. Então ficou aí para você pesquisar aí sobre as regras da potência. Se você não pesquisar, eu vou falar mais para frente sobre como elas funcionam na prática. E os radicais também, de vez em quando cair nos radicais, mas eu prefiro assim não cair em radicais. Eu prefiro converter ele em potência, porque fica mais fácil fazer com frações de potência. Mas às vezes pode cair. E nem sempre a gente consegue fazer uma conversão muito boa. Nem sempre é bom a conversão. Mas via de regra aparecer. Sim, antes de eu ir embora, antes de eu desligar, quase eu esquecendo. Os números negativos. Existem potências negativas, tá ok? Potências negativas, a gente pode inverter elas, como eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Caso a gente bota ela como se fosse uma fração também, e o número fica invertido. Esse número que está negativo, ele fica invertido e o 1 fica para cima, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Aí ele sai o negativo dele, ele fica como um número normal, porque é o inverso. Esse 1 significa que é uma inversão da potência. E era só isso que eu tenho que falar. Por hoje é só, o vídeo já ficou bastante longo e até a próxima aí, galera. Na próxima a gente vai falar sobre equações. Até, valeu!